Boa noite a todos, hoje fazendo um breve vídeo sobre as manifestações do último dia 15 de maio. Manifestações essas que não têm absolutamente nada a ver com a educação. São manifestações que não foram criadas e tampouco são lideradas por estudantes. Muito pelo contrário, os estudantes estão lá apenas como massa de manobra. Quem criou e está liderando essas manifestações são militantes de esquerda, de extrema esquerda e partidos como o PT, o PSOL e o PCdoB. E a gente pode ver isso claramente por várias imagens das manifestações. E tanto é que é um movimento partidário e político e está tentando desestabilizar o governo Bolsonaro, que quando o PT cortou mais de 10 bilhões de investimento em educação com o Lula e depois com a Dilma, essas mesmas pessoas ficaram quietas e não reclamaram. Se fosse pela educação, por que lá atrás, no governo do PT, quando eles fizeram de fato um corte e muito maior, não houve manifestação alguma? Né? Não é pela educação. Educação é só um tema de fachada para eles fazerem novamente um ato político para tentar atacar o Bolsonaro e desestabilizar o governo Bolsonaro. Eles não querem o melhor para o Brasil, querem apenas tirar o Bolsonaro e voltarem ao poder. Então, meus jovens, eles não estão preocupados com a educação coisiça nenhuma. Segundo, mentem o tempo todo falando de corte 30%, 40%, 50%. Não há corte algum. O que há é um contingenciamento, que nada mais é de você adiar o pagamento das contas para tentar reorganizar as finanças do governo. Contingenciamento que não é de 30%, nem 40%, muito menos 50%. Apenas 3,5% e das despesas discricionárias. Então não vai afetar o salário do professor e diversas outras áreas. E mesmo que fosse afetar, sem dinheiro você não consegue fazer nada. Essas pessoas que estão lá fazendo essa manifestação contra o suposto corte que não existe, é apenas mentira, estão dizendo também que são contra a reforma da Previdência. E eles não podem ser tão idiotas assim, Eles são mau caráteres, porque eles não querem o bem para o Brasil. Como pode alguém ir contra contingenciamento, mentindo que é corte, diga-se de passagem, mas também ser contra a reforma da Previdência? Sem reforma da Previdência não vai ter dinheiro para evitar o contingenciamento e vai acabar tendo e vai ser ainda maior. Então eles não podem ser tão idiotas assim, eles querem apenas desestabilizar o governo. E nessas manifestações da esquerda, manifestações políticas travestidas de manifestação estudantil, nós vemos bandeira de Cuba, bandeira da Palestina, bandeira do PT, do PSOL, do PCdoB, bandeira do pessoal da UJS, da CUT, aliás, como vocês podem ver na foto aqui do lado, a menina aí da UJS fumando maconha no meio da manifestação, sim, de todo tipo de sindicato aparelhado pela esquerda brasileira, militante de esquerda mostrando a bunda na rua, enfim, é aquela vergonha que só a esquerda sabe fazer, faz melhor do que ninguém. Temos também depredação no Rio de Janeiro, picharam ônibus em todos os lugares que fizeram essas manifestações. No Rio de Janeiro, vandalismo, atiraram fogo no ônibus, como vocês podem ver na foto aqui do lado. E diga-se de passagem, rapaz aí com a bandeira da Palestina, atirando fogo em ônibus, enfim, toda aquela bagunça e vandalismo que a esquerda sempre faz. E discurso de ódio também, como vocês podem ver na foto aqui do lado, pessoas desejando a morte de Jair Bolsonaro. Então, meus jovens, é tudo menos pela educação. É discurso de ódio, é movimento partidário, e eles estão apenas querendo desestabilizar o governo Bolsonaro. E lembrando mais uma vez, você não pode ser contra contingenciamento e ser contra a Previdência. Sem reforma da Previdência não vai ter dinheiro, meu jovem, para nada, nem para educação, nem para saúde, para absolutamente nada. Então você tem que se definir. Se você quer dinheiro para manter a educação, para ampliar a educação, que nós de fato temos que ampliar, precisamos também da reforma da Previdência e você tem que apoiar. No mais, você não precisa ser como eu, milhões de outros brasileiros, apoiar e gostar do governo Bolsonaro. Você pode e deve criticar qualquer governo, mas critique sempre ciente, pesquisando e sabendo do que de fato está sendo tratado. E não sendo massa de manobra da esquerda nem de ninguém, nunca. Enfim, discuta sempre, aprenda, pesquise, não seja enganado, não seja papel higiênico na mão da esquerda brasileira. Enfim, seja estudante, não seja um palhaço. Forte abraço, fique com Deus e aqui é Bolsonaro.